historiador e associado André Luiz Cavazzani presenteou o Clube Curitibano com um exemplar de seu livro, Tendo o Sol por Testemunha, População Portuguesa na Baía de Paranaguá. Conheça um pouco do resumo dessa obra. Comigo aqui está o associado André Luiz Cavazzani, ele que também é historiador, doutor em História pela USP, pós-doutor em História pela Federal, professor e associado aqui do Clube Curitibano. Tudo bem, André? Tudo bem, minha cara. Exatamente. Um currículo extenso, hein? Eu agradeço por você ter mencionado, mas para além disso, eu queria deixar bem marcado que antes de todos esses títulos acadêmicos, eu sou professor desses de sala de aula, já trabalhei muito tempo no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio. Às vezes eu vou aqui na academia e encontro ex-alunos lá que tinham 12, 10 anos, 13, quando eu dei aula para eles, né? Então eu sou, sobretudo, professor. E antes de tudo até, me permite aqui, aluno. Também, sempre aluno, né? Com certeza, sempre aprendiz, né? Sempre aprendiz. O André é autor do livro Tendo o Sol por Testemunha, População Portuguesa na Baía de Paranaguá e gentilmente cedeu um dos exemplares aqui para a biblioteca do Clube Curitibano. Te agradeço por isso. Imagina, exatamente. Vamos começar falando um pouquinho do seu livro, André. Lógico. Por que o tema? Olha, existe uma série de justificativas, mas como a gente está aqui no clube, eu vou chamar atenção para uma. Inclusive porque depois a pessoa que está ouvindo atentamente vai poder se inteirar disso que eu estou falando aqui na nossa biblioteca. Certo? Há um intelectual que pensou o Paraná, chamado Wilson Martins, e que uma vez, certa vez, se saiu com essa. Sem índio, sem negro, sem português, a configuração humana do Paraná é diferente em relação à configuração humana do resto do Brasil, certo? E eu quis dizer que não, que sim, aqui nós tivemos o negro, tivemos a escravidão, aqui nós tivemos o índio e, afinal, tivemos o português. Afinal. Exatamente, o meu livro trata justamente de mostrar a presença portuguesa aqui no nosso estado, que às vezes passa desapercebida em relação à presença dos eslavos, dos alemães, mesmo dos sírios, até mesmo dos japoneses. Pouco se fala, por incrível que pareça, da influência portuguesa aqui também no nosso estado, e eu achei que bom, isso era uma boa provocação. Ou uma defesa. Exatamente. E eu fui atrás, então, de historiar essa trajetória da população portuguesa aqui. Então, aqui no Paraná tem a pluralidade igual tem em todo o Brasil. Por que os portugueses vieram aqui para o Brasil, para o Paraná? Exatamente. Normalmente eles vinham para o Rio de Janeiro. E as explicações, elas variam, porque o processo de imigração portuguesa ele é multissecular. Desde que o Brasil se torna colônia de Portugal, nós temos, bem na verdade, imigração portuguesa para cá. Na altura em que eu escolhi, muitos deles vinham tentar a vida aqui no Brasil, tentar auferir algumas posições que eles não tinham lá no Reino. O que acontece? Você tem em Portugal, nessa altura, práticas de controle de natalidade pouco difundidas, nascem muitos filhos numa mesma família, os territórios são, os bens, as posses das famílias, às vezes não dão conta de sustentar 9 filhos, então um deles fica com a herança, outro vira padre e outro vai para o Atlântico emigrar. Então muitos vêm nessa condição, escolhendo primeiramente o Rio de Janeiro, muitos querendo ser comerciantes e acidentalmente não conseguindo lograr êxito no Rio de Janeiro, alguns vieram escapar aqui para o Paranaguá.
E Paranaguá e Paraná, né, no geral, recebe bem os imigrantes? Olha, essa é uma boa pergunta. Nessa altura, recebeu, nessa altura, enfim, alguns portugueses conseguiram se inserir. Inclusive falo isso para abrir um parênteses, que alguns dos portugueses que eu estudei no meu livro, 2 especialmente, são bisavós do Barão do Cerro Azul, não é? Que é um dos fundadores aqui do Clube Curitibano, né? Que até agora tem um busto também para homenageá-lo. Isso, exatamente. E agora, hoje é uma discussão em aberto. Eu acho que Curitiba é uma cidade que vem ficando cada vez mais cosmopolita, mas ao mesmo tempo ainda tem alguns ranços provincianos e em relação aos haitianos eu não sei dizer se sempre são bem recebidos e se não são, eu gostaria de considerar aqui que eu acho isso uma lástima. Ao mesmo tempo, enfim, é difícil te dar uma resposta que não seja caso a caso, situação a situação nesse momento. Até porque o que é esse receber bem, né? Cada um tem uma visão. Exatamente. Bom, então por que você resolveu, aliás, lançar o teu livro na Espanha? E quais os temas que a gente pode encontrar no seu livro? Perfeito. Eu lancei o meu livro na Espanha, mais especificamente em Barcelona, pela própria trajetória do desenvolvimento da pesquisa. O que acontece? Essa pesquisa ela é fruto de investimento público, portanto, eu fui bolsista de uma agência de financiamento de São Paulo, a FAPESP, lá na Universidade de São Paulo, na USP, onde eu fiz essa pesquisa, da qual resultou o livro. E por meio desse financiamento público, eu pude me dedicar intensivamente à pesquisa e desde cedo fazer intercâmbios acadêmicos no exterior. Oportunidade. Exatamente. É uma oportunidade bancada por dinheiro público e é lógico que eu sempre procurei fazer jus a esse investimento. Honestamente, eu não sei se eu teria algum dinheiro privado bancando a minha pesquisa. Porque, enfim, é uma pesquisa que traz um lucro que não é imediato, é um lucro intangível. Mas, enfim, voltando a esse assunto, então, desde muito cedo, quando eu comecei a gestar, eu levei a minha pesquisa à discussão para grupos de trabalho de historiadores argentinos, espanhóis e, sobretudo, para um grupo que é o grupo chamado REFMUR, que é a Rede de Estudos de História da Família de Múrcia. Portanto, depois, quando eu defendi a minha tese, um desses professores veio para a banca e quando o livro ficou pronto, eu achei natural fazer um dos lançamentos, né, lá, justamente porque parte da pesquisa foi gestada lá. Eu tive um período também de pesquisa como professor visitante na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Então eu circulei muito pela Península Ibérica e para mim isso foi importante, porque afinal as pessoas que eu estudei saíram de lá. Então era importante eu respirar aqueles ares. Essa proximidade, né? Fez uma diferença. Lógico, exatamente. André, então, qual é o resumo do teu livro? Para quem está interessado no tema, quem vai vir aqui na biblioteca pegar o teu livro, um resumo, mas guardando as surpresas, né, claro? Lógico. Bom, em primeiro lugar, alertar para as pessoas que vêm buscar o livro que ele não é um romance, ele é um livro técnico. Portanto, ele tem um quadro teórico-metodológico muito próprio das discussões historiográficas. Embora eu tenha tentado escrever ele de maneira amigável, ele não é um romance para o grande público. Ao mesmo tempo, ele guarda dentro de si aquelas coisas que a gente espera do enredo de um romance, não é? As rupturas, os sucessos, os fracassos, as alianças, as inimizades, enfim, tudo isso está presente nesse livro,
porque eu trabalho com uma metodologia historiográfica que se chama reconstituição de trajetórias de vida. Então eu vou seguindo a vida desses portugueses por meio da documentação, um trabalho bastante detetivesco, tentando entender alguma lógica, ou quando não tem nenhuma lógica, tentando entender, afinal, os destinos, as trajetórias, por que alguns foram bem-sucedidos, por que outros não foram, para além do acaso, como é que se davam as redes de alianças naquele período, como é que se articulava, qual que era a genealogia do poder naquele período e como os portugueses estavam ali inseridos. Dito isso, o meu livro ele tem 4 grandes etapas. A primeira etapa, eu reconstruo o que era a Paranaguá da virada do século XVIII para o XIX. Era uma localidade periférica, era uma localidade que tinha importância na colônia. Faço essa recuperação e não faço isso aleatoriamente. A minha ideia é fazer isso justamente para criar hipóteses justificando por que tantos portugueses foram parar ali. E também identificar o cenário na época mesmo. Lógico, fazer aquele trabalho, né, histórico de contextualização. Depois eu ataco os portugueses. Qual que era a situação dos portugueses em relação às pessoas nascidas aqui na colônia? Eles se destacavam economicamente, do ponto de vista político, ou, enfim, eles estavam mais ou menos parelhos em relação ao grosso da população. Em termos numéricos, o quanto eles representavam percentualmente em relação à população que já estava enraizada aqui. Depois, eu chego à conclusão de que esse grupo português era muito multifacetado, você tinha pessoas que se aproximaram do poder, que exerceram o poder, e ao mesmo tempo você tinha portugueses que terminaram a vida como pequenos roceiros plantando para comer. E aí, na terceira parte, eu tento explicar esse quadro multifacetado. O que separava um português bem-sucedido daquele que não foi bem-sucedido? As oportunidades, enfim. E aí eu fecho o livro apresentando a trajetória de um português chamado Antônio Vieira dos Santos, que trouxe uma contribuição muito ímpar, muito singular para a história do Paraná. Num período em que a maioria das pessoas não eram letradas, ele decidiu deixar um diário, né, sobre a vida dele. Então, escrevendo dia a dia, desde o tempo em que ele saiu do Porto até o momento em que ele foi se radicar em Paranaguá, e quando ele termina a vida como um comerciante falido, você tem uma narrativa um tanto obstinada e diária, quase compulsiva, dos eventos que aconteceram. Isso é uma riqueza, um material fantástico esse diário. Isso, e esse material, em função da riqueza dele, eu transcrevi, porque lógico ele está num vocabulário diferente do nosso, arcaico, tem uma letra difícil de ser lida. Eu transcrevi, transformei em livro, e eu também fiz a doação desse livro, está aqui na nossa biblioteca. Quem se interessar pelo diário do Antônio Vieira dos Santos, eu fico, enfim, bem feliz que consulte. Bom, felizes estamos nós, André, com a sua doação, com a sua entrevista. Muito obrigada. Imagina. Olha, e se você também ficou interessado pelo livro, venha até a biblioteca do Clube Curitibano, empreste e tenha o prazer da leitura. André, mais uma vez, muito obrigada. De nada, eu só queria dizer que eu fiz questão de trazer os livros aqui para a biblioteca, porque em alguns momentos eu tinha que escrever a tese e dar conta das minhas filhas, não é? E a estrutura do clube me ajudou muito, tanto no momento em que eu precisava me aliviar fazendo exercício, quanto no momento em que eu podia deixar as meninas no clubinho e vir aqui para essa biblioteca escrever partes desses livros. E bom, eu não vou deixar nenhum busto feito o Barão do Seu Azul, mas pelo menos se um dia minhas filhas se interessarem
pela biblioteca, elas vão Tomara ver que sim. o livro do pai dela ali. Muito obrigada, André. Imagina, prazer. tá bom, até mais. Até mais. André, muito obrigada pelo seu exemplar doado à biblioteca do Clube Curitibano. Essas foram as notícias do Curitibano em Pauta da semana. Para assistir não só essa, mas também a outras edições do Curitibano em Pauta e dos outros programas, é só acessar o site do clube e clicar em TV Curitibano. Você pode aproveitar também para se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página no Facebook. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo Em Pauta. Tchau!